Estamos iniciando mais um podcast da TV Litoral Camaragibe. Estamos aqui com o professor Edinaldo e a participação do professor Agamenon, que está aqui conosco, que irá fazer essa participação. Queremos abordar o assunto das políticas públicas na esfera do município, Edinaldo. É um dos temas que queremos abordar hoje, é as políticas públicas partidárias e também aquelas políticas sociais e as políticas de assistência social, porque a política de assistencialismo é uma e a política de assistência social é outra, que a de assistência social é aquela que está prescrita lá no artigo de 88. Então será um tema bastante legal. Iremos mencionar sobre a política local aqui de Passo de Camaragibe. Tá certo? E aí, professor Edinaldo? É um privilégio a gente estar novamente aqui no podcast, tratando de alguns assuntos, né, de interesse municipal. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao professor, docente, nosso professor Agamenon, a respeito das questões educativas do nosso município. Que ele aborda alguma questão, já que ele é um docente ativo, e um professor bem familiarizado com as questões, seja desde das questões mais complexas do município, em termos de educação, questão do aprendizado, desenvolvimento, e a questão da maneira com que os alunos veem as questões políticas municipais, a questão, por exemplo, da forma da educação interna municipal, e como é que ele se relaciona e a boa relação dele em sala de aula com seus professores, com o seu alunado, na verdade. Boa noite a todos, né? Primeiramente, meu nome é Agamenon, sou professor de Geografia, eu tenho pós-graduação em Gestão Ambiental e tenho outra pós-graduação em Ciência da Educação. Então, fiz meu mestrado, sou um mestre na educação, fiz meu mestrado fora do país, né? E sou professor do município, dou aula de Geografia, atualmente estou dando aula na Barra, também estou escrevendo um livro e já concluindo um livro para falar sobre o Gameleira, o clube aqui da nossa cidade, do Passo de Camaragibe. Estou concluindo e espero poder lançar e fazer a festa de lançamento no dia 17 de dezembro. Então, de acordo com a sua pergunta, professor, gostei e espero correspondê-lo nas perguntas, porque gosto muito de falar de educação. Sou um professor do município e, por muitas vezes, eu fico assim indignado com muitas vezes com o jeito que a educação é levada aqui no município. Primeiro, né, eu acredito que uma educação, para ser muito boa, ela tem que ter uma base. Por exemplo, eu concordo que uma escola, o melhor professor que tiver naquela escola de alfabetização, ele tem que pegar o primeiro série. O top, o melhor professor que tiver naquela série. O segundo, melhor a gente coloca no segundo ano, terceiro ano, quarto ano e assim sucessivamente. Eu sou professor de disciplina, sou professor de geografia e fico muitas vezes triste por receber aluno de quinto ano que não sabe ler. Fica difícil, você me perguntou qual é o relacionamento com o professor, com os alunos. Fica difícil a gente lidar com o aluno porque eu, como professor de disciplina, fico meio sem jeito de ensinar uma disciplina para um aluno que muitas vezes ele não consegue tirar do quadro. Então, eu acredito que precisava melhorar essa base, essa estrutura no município, com os professores da base. Nessa questão desse didatismo, que o senhor já pega esses alunos, né, na questão de ter uma expectativa com o professor, que ele já tenha, na verdade, domínio de leitura, domínio de escrita, e assim por diante. O senhor poderia ver, assim, ou fazer uma observação em relação ao estado que ele chega, fazendo a releitura dos seus professores, da falha educativa, da incapacidade intelectual da formação dos professores em relação aos alunos e também um tipo de negligência da questão da coordenadoria, da parte da secretaria e esses defeitos internos da escola? É porque para a gente falar que tem algo errado, eu preciso apontar a solução para aquilo. Não adianta eu dizer isso está errado sem ter uma solução para aquilo. Então não adianta eu falar. O que eu digo que está errado? O jeito como a gestão manda esses professores para a gente. Porque, por exemplo, eu fui coordenador de uma escola aqui no município e trabalhei um ano nessa escola. Quando foi em setembro, outubro, eu escolhi aqueles professores e falei, esse ano você vai ficar com tal turma, esse ano você vai ficar com tal turma. E fui definindo. A Secretaria da Educação, por sua vez, chega no início do ano letivo
ele manda tal professor para aquela escola. Sendo que eu, como coordenador, conheço mais a escola do que a SEMED, Secretaria Municipal de Educação, mas, por sua vez, ele manda aquele professor para lá. E aquele professor, muitas vezes, ele não tem noção de como é a realidade naquela comunidade. Ele está saindo da faculdade, então ele tem uma noção de como é a teoria, mas ele não conhece a prática. E, muitas vezes, ele não consegue passar isso para o aluno e acaba que o aluno não consegue entender e fica sem aprender por esse motivo. Por isso que eu digo, a gente precisa conhecer a realidade local para trabalhar essa necessidade. Professor Menon, mas essa deficiência do aprendizado do aluno está relacionado ao aluno ou o ensino? A estrutura do ensino lá na base, é relacionado também ao município que não tem desenvolvido um trabalho com uma perfeição, tem deixado a desejar, ou é questão cultural? Como é isso aí? Obrigado, Isaac. Olha, eu vejo o município preocupado com a quantidade. O município não está preocupado com a qualidade. Exemplo, esse ano é ano de IDEB. O que quer dizer IDEB? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, quanto maior a quantidade de aluno aprovado, maior é o repasse que o município vai receber. Então, para isso, ele tem que equiparar algumas coisas. E quais são as turmas que são avaliadas? Turma de 5º ano, turma de 9º ano. As outras turmas, a escola não está muito preocupada com essas turmas. Mas o 5º ano e o 9º ano, ele vai fazer aulão dia de sábado, vai fazer visita para os alunos faltosos, vai fazer viagem com os alunos. Eles vão fazer de tudo para que possa trazer os alunos até outubro, para que todos venham fazer a prova. Aí eles estudam muito escritores, distratores, fazer um monte de coisa para que possam conquistar os alunos, para que eles aprendam. Mas, na verdade, deveria dar uma escola boa de qualidade, para que quando fosse ano de IDEB, que é bienal, a cada 2 anos, não precisasse estar com essa preocupação toda. Então, se der uma escola boa, não precisava estar com esse quebra-cabeça, essa preocupação em querer que os alunos de 5º ano aprendam na marra, dentro de 6 meses, 7 meses, ou até menos do que isso. Então, o jeito como é tratado a educação no Estado, no município, no país, então eu quero falar do meu município, o jeito que é tratada a educação é o jeito que eu não concordo. Eu queria que me desse uma educação de qualidade, da creche ao 1º, ao 2º, ao 3º, ao 4º, ao 5º ano, depois ele terminar o fundamental, que depois ele fosse para a faculdade, que ele conseguisse se virar. Mas não é isso que eu vejo. E é isso que eu não concordo. Mas não é porque eu não concordo que talvez eu esteja certo e todo mundo estava errado. Agora, eu não concordo do jeito que é implantado a educação no meu município, na base. A base é que eu... Para ter uma solução, nesse caso, dessa deficiência no ensino, qual seria a solução? O município investir mais lá na base? Aí tem que cortar na carne. E também, muitas vezes, essa questão de reprovar o aluno traz também a qualidade, né? Porque o aluno sendo aprovado, mas sendo reprovado na capacidade, isso dá uma deficiência. Isso é um retrocesso para a educação. E o que é um retrocesso para a educação? É você não evoluir, não querer que o negócio avance. Porque a partir do momento que um município, um estado, um país, ele diz que a educação, esse ano, a aprovação é automática, que você fez a matrícula do seu filho, que você, em dezembro, o menino está aprovado, ele pode ir na escola esporadicamente o dia que ele quiser e quando ele quiser. Isso desmotiva todo mundo. Também falta a estrutura nas escolas. Falta material didático, falta incentivo ao professor, falta muitas vezes cobrança ao professor, precisa acabar com a indicação nas escolas como professor. Então, falta um monte de coisa. Então, falta estrutura, falta qualidade, muitas vezes até do profissional, falta qualidade de quem está comandando. Então, você precisa melhorar um monte de coisa para que a gente possa chegar no nível melhor. Então, isso é uma questão de... Isso, na verdade, é uma falha genérica do municipal, né? Cultural. Está todo mundo ganhando. Só quem está perdendo... É o alunado. Nesse caso, só os alunos estão perdendo. Só os alunos estão perdendo, mas está feliz. Por quê? Quando chega no final do ano, o aluno passa. Ele está feliz da vida, ele passou. O pai do aluno está feliz da vida, que o filho dele passou.
O professor está feliz da vida que a turma dele toda passou. A gestão também está toda feliz, porque vai vir um repasse maior e todo mundo passou. Mas, na verdade, essa conta Sem vai ser paga lá qualidade, na né? frente. Qualidade. Mas essa questão dessa democratização da educação não é também uma culpa em relação à educação dos filhos, porque, na verdade, os pais entregam os seus filhos à educação estatal Na e verdade, não tem uma educação pré-escola, pré-sala, pré-estatal. na verdade, professor, me permita eu dizer que a educação do Brasil está invertida. Vamos lá. Primeiro, para responder sua pergunta. Veja como é que é o filho do pobre e veja como é que é o filho do rico. O filho do pobre, ele estuda creche, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio gratuito. Ele não tem condição de pagar, ele estuda na escola pública. O filho do rico, ele faz o inverso. Ele estuda na escola, a base dele é paga. Escolas, melhores colégios, escola boa. Aí quando chega na faculdade, o que estudou na escola pública não consegue entrar numa boa faculdade. Aí ele vai precisar pagar. Como ele não tem condição de pagar, ele pega os cursos mais simples que tem. Já o filho do rico é o contrário. Faz a base boa. Aí Principalmente para a medicina, né? Aí você vai na UFOL, Principalmente para fazer medicina. Quem é que está? É mais Quem é que tem concorrido. que fazer isso? Aí o que é que o governo faz para melhorar isso? Vamos dar cota para o povo. Porque aí a gente acaba enganando todo mundo. Eu não quero cota. E tira a qualidade. Eu né? quero uma qualidade de ensino. Aí como é que a gente faz? Precisamos. A escola é democrática, a escola é privatizada, não importa. O que precisa é educação de qualidade. Mas é possível existir uma educação de qualidade, sendo que sempre essa educação que seja reivindicada por algum docente que esteja insatisfeito com a qualidade do ensino, sendo que esse ensino sempre será investido pelo Estado? É possível o Estado querer uma outra via de educação? Não. E não é Então, interessante. na verdade, isso é uma cultura invencível, por causa dessa homogeneidade. Não tem como esperar da escola ou dos professores, já que o senhor, por exemplo, mencionou que essa diferença de formação educativa em relação ao filho do rico e o filho do pobre, por causa das questões das condições financeiras. Investimento na educação. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo que estudou na escola privada, ele também está debaixo de todas as diretrizes básicas da educação que rege também a questão municipal. Então, esse mesmo indivíduo que já há uma deficiência nos formados, professores e docentes hoje que vai para a sala, esse mesmo indivíduo que recebeu essa boa educação, supostamente, e vai se tornar futuramente um professor de uma rede pública, evidente, formado pela universidade estatal, evidente, vai ter a mesma deficiência desses professores que se julga hoje. Então, esse fato de haver essa concentração monopolística educativa vinda do Estado para todos, infelizmente, enquanto estiver na mão do Estado, isso será algo que será totalmente sempre em forma de retrocesso, de decadência. É uma decadência educativa que não haverá meios que se reivindique hoje, independente da... Por exemplo, o senhor chegou a fazer mestrado, né? Terminei, concluí. Pronto. O senhor fala alguma língua além da língua portuguesa? Não. Eu entendo o espanhol. Ah, certo. Entendo. Pronto, então o senhor, né, se formou, tal, ampliou mais a questão da sua graduação, mas mesmo assim o senhor repousou onde? Na escola, como professor de escola pública, né? Escola pública. O senhor ainda tem uma visão de fazer uma leitura em relação, por exemplo, à deficiência, às vezes, de alguns docentes, Claro, às vezes claro, por ter, claro, tá claro. mais à frente, É. mas já por causa de alguns requisitos a mais, alguns acessórios a mais na sua formação. Sendo que esses indivíduos com essa deficiência, talvez o senhor tenha uma visão assim que talvez saia um pouco da bolha do Estado. Se tiver, ainda escapa por si só. Mas como os demais, eu acho que talvez não tenha nem tenha pretensão, porque o senhor diz que o único que pede é o alunado, mas quem ganha simplesmente, de certo modo, também é o docente. Então, nesse caso, não há salvação e nem expectativa a se criar em relação à melhoria educativa que esteja debaixo do batismo do MEC. Professor, tem, Como? mas precisa cobrar, precisa fiscalizar, precisa Certo. exigir. Eu sou professor da escola pública. Eu sou professor da escola particular. Certo. O mesmo jeito que eu dou aula na escola pública, não dou na escola particular. Por quê? Na escola pública não tem cobrança, não tem exigência, não tem fiscalização. Na escola particular, eu sou o mesmo professor. É a mesma aula, só que lá eu vou procurar uma outra forma para dar aula, porque lá você Mas até cobrar. porque o da escola pública não consegue acompanhar, né? Também. Não consegue O acompanhar ensino- e quem está te incomodando também não consegue cobrar. Na escola particular você é cobrado. Exemplo, se eu sou professor da escola pública.
Se eu faltar, eu não vou repor aquela aula. Na escola particular, eu preciso repor. O professor Menon, você está dando um exemplo como funciona, né? Como assim? funciona. Mas o senhor está diferenciando as questões administrativa em relação a esses dois setores, né? É. Mas o ensino em si, conteúdo em si, didatismo em si é o mesmo. É. Então isso não vai formar bons Por profissionais? Por isso que existe, agora tem uma regra chamada BNCC. Por quê? Porque antes o assunto que era dado em Alagoas não era o mesmo dado no Mato Grosso, que não era o mesmo de São Paulo, que não era o mesmo de Santa Catarina. A BNCC veio para dizer, o mesmo assunto que é dado em Alagoas é o mesmo assunto que tem que dar em São Paulo. Por quê? Porque o aluno, quando ele saía de Alagoas, que ele ia para outro estado, lá se dizia, aluno que vem de Alagoas é muito fraco. Eu dei aula em São Paulo, fui professor em São Paulo, da rede pública de São Paulo. E lá, eu dava aula lá e dizia assim, os alunos daqui são fracos. Até um dia que eu vim dar aula no Passo. Falei, poxa, como os alunos de São Paulo eram bons. Sente, porque a regra é a mesma, a LDB é a mesma, a BNCC é a mesma. O MEC, como você falou, é o mesmo. Agora, a esfera, quando sai da federal para estadual para municipal, é que torna um negócio diferente. Vou te dar um exemplo. Um prefeito chega na tua casa, na época de eleição, e fala o seguinte, vamos fechar conosco aqui? Vai me apoiar? Você fala, voto em você. Sim, e aí? Ah, eu não quero dinheiro, eu só quero que quando você ganhar, você arruma um emprego para minha esposa. Tá certo, arrumo, pode deixar. Então, ficou acertado isso. Passou, acabou a política, o prefeito ganhou. Você está contando com o emprego da tua esposa, mas você não falou para ele o que ela era. Quando você chegou lá, falou, prefeito, e aí, o emprego da minha esposa, o que ela é? Professora. Professora? É. O prefeito olha assim para o lado, olha para o outro, fala, e agora, como é que eu faço para me livrar desse problema? Tá, passa na Secretaria da Educação e fala lá com a secretária, ou sei lá com quem for, e diga que eu autorizei. Tá, vai procurar uma escola para você. Mas não procurou saber a tua qualificação, o teu currículo, a tua formação, de onde você veio. Não perguntou nada. A secretaria vai se livrar daquele problema, porque o prefeito mandou, vai mandar para uma escola. E lá, essa pessoa que foi indicada para aquela escola, ela vai se sentar naquele contrato por 4 anos. Quem me colocou aqui foi o prefeito. Quer dizer por que isso que não é cobrado, porque o concursado, ele entende que ele tem a portaria e vai fazer do jeito dele. O contratado, foi o prefeito que indicou, ele vai ter 4 anos para trabalhar naquele setor. Então, uma das coisas que me dói é quando eu vou cobrar de uma pessoa igual a mim, ou às vezes até com um cargo maior do que o meu, e ela diz que o meu salário está na conta. Isso me derruba, porque eu fico querendo que os alunos aprendam. Eu quero, não é que eu seja o melhor, mas eu tenho interesse que os meus alunos aprendam. E quando eu vou falar com quem está ali, o camarada fala para mim, o meu salário está na conta, e é assim mesmo, professor? Aí eu fico pé da vida. Na escola particular, você pode escutar isso? Na escola particular, eu nunca cheguei a trabalhar como docente, mas eu acho que na escola particular existe também as suas exigências, né? Os seus quesitos de exigência. E talvez a exigência seja com a fidelidade em relação à quantidade de aulas que você deve atingir como professor. Até a cobrança em casa com os pais são diferentes. Mas é aquela coisa, professor, se a gente for pela perspectiva de analisar as questões, por exemplo, dessas articulações que existem entre político, família de algumas pessoas que são professores, isso aí a gente sabe que é uma questão mais complexa, né? Mas a questão em si mesmo, que pode fazer com que melhore a educação, não é nessas questões desses apadrinhamentos, dessas articulações. A questão em si só, seja privada ou seja pública, é a questão educacional com os métodos que são utilizados. E investimento. Por exemplo, mas assim, o investimento que o senhor fala é o quê? Investimento financeiro? Financeiro, estrutural, didático, pedagógico, tudo que você Mas eu acho que se for questão de investimento financeiro, eu acho que não seja isso assim uma coisa muito viável, porque na verdade quanto mais existe investimento financeiro, parece que mais problematiza e mais se aparecem oportunistas em relação à questão do direcionamento desses recursos. Porque, por exemplo, será que o cara precisa de fato hoje de investimento financeiro para se tornar um cara altamente intelectual? Não. Ou seja, se você, por exemplo, tem acesso hoje a uma disponibilidade de uma biblioteca digital. Posso te dar exemplo? Eu pego você e vamos dar aula. Eu vou te dar uma escola para você trabalhar estruturada. Que você tem livro, que você tem
boas cadeiras, que você tenha um data show, que você tenha um notebook, que você tenha tudo em tuas mãos. Eu levo um ou outro professor para trabalhar em uma escola que nem piloto tem, que nem caderno tem, que nem livro tem. Você acha que qual dos dois vai ter uma condições melhor de ministrar uma boa aula? Deixa eu tentar responder a pergunta do senhor. Digamos que eu seja um... Mas o entrevistado aqui sou eu. Não, Então, tudo bem. pode. Não, mas assim, vamos inverter essa pergunta. Digamos assim que eu seja um professor mediano e o Isaac seja um professor altamente intelectual. Ele recebe todo esse conforto, esse aporte, todos esses subsídios para lecionar. E eu sou um cara mediano. Mas talvez eu tenha, na verdade, um didatismo, uma forma de perpassar as informações de uma forma bem clara, bem evidente e bem mais esforçada. Que eu tenho um objetivo mais integrado a fazer o indivíduo aprender. Então, a minha escola seja defasada. Minha sala de aula precária, toda a simplicidade da educação. Nem piloto tem. Veja a questão muito crítica, né? Mas eu sou um cara que tem um interesse e eu percebo que o meu alunado também. Então a gente conjuga o indivíduo interessado e o indivíduo interessado em passar a informação. Porque eu acho que a questão estrutural ela é de menor importância. Até porque, por exemplo, os grandes intelectuais da época, vamos dar uma retomada mais antiga historicamente, já que está na linha da educação. Por exemplo, os caras da Grécia Antiga, como por exemplo Aristóteles, que era um professor. E os outros demais que se desencadearam nessa época também eram professores. Digamos que esses professores não tinham esses aportes, mas ele tinha um brilhantismo intelectual e conseguia fazer os alunos dele se tornarem grandes intelectuais sem essas condições. Porque a questão não é a questão do suporte tecnológico, material, ajuda, mas não é exatamente basicamente isso. Assim como, por exemplo, os intelectuais medievais, as pobreza, a simplicidade medieval, o baixo medievalismo, o desenvolvimento da intelectualidade medieval. Por exemplo, a questão da existência da fundamentação da gramática. Por exemplo, a criação da gramática, a criação da lógica, da aritmética, da matemática, da geometria e das demais disciplinas. Todas essas disciplinas foram criadas por pessoas pobres, simples. Por exemplo, tem um filósofo alemão, que também é um economista, um intelectual, é o Eric Voegelin. Ele era um cara pobretão, totalmente pobre. Mas o cara desenvolveu uma capacidade intelectual tão elevada que o próprio Hegel, que era o poderoso da Alemanha, não alcançou ele. Ou seja, o cara escreveu o Tratado de Aristóteles, que é uma coisa impressionante, com toda a pobreza e simplicidade. Ou seja, a simplicidade e a falta de recurso financeiro não faz jus à capacidade da formação intelectual de ninguém. Até porque, se hoje temos todo esse aparato, todos esses acessórios, e ainda assim a deficiência não se concentra exatamente no aluno, mas também nos docentes, isso quer dizer que quando a gente pega esses fatores históricos, esses intelectuais históricos, esses docentes históricos, a gente vê que, na verdade, isso é de menor importância. Posso te responder? Nessa perspectiva da questão do desenvolvimento, do aprendizado, infelizmente eu posso dar o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é esse. Assim. A gente temos a África, país pobre, mas tem uma cultura. Lá o africano fala 2, 3 línguas. Mas a cultura do Brasil é totalmente diferente. Tem até aquela cultura que o pessoal não gosta de ler, né? Aí vem um público e o privado. Aí você tem no meu ponto de vista é esse. Você tem uma escola pública, você tem uma escola que não tem estrutura, como o professor Menon falou, e não tem método. Tem o quê? Tem apadrinhamento político, professores que vão, às vezes até concurso, que passa, que vai lá, às vezes, por indicações. E às vezes o contratado está lá porque foi um cargo político, alguém que indicou, às vezes não tem essa capacidade. Aí já não tem estrutura e não tem método de ensino. Aí você vai para uma escola particular, como temos aqui, em cidade vizinha. As pessoas que têm umas condições melhor, aí já joga o filho, porque lá primeiro vai ter uma estrutura, vai ter... Para chegar lá vai ter que gastar, comprar livros, já tem uma quantidade para gastar, com materiais didáticos. E, sobretudo, ainda tem a questão, como é que se diz? Lá tem a questão de ensino, que eles puxam o aprendizado do aluno. E o aluno, quando sai de uma escola pública, que vai para uma escola particular, já começa a ter problema, dificuldade, porque ele não consegue alcançar. Agora, essa questão, eu vejo assim, professor Edinaldo, que
Europa tem muita gente inteligentíssima, muitas pessoas que se destacaram, não é? Mas a cultura da Europa é outra. E essa questão do individual e o coletivo. Aí aqui a gente temos o coletivo, uma deficiência que já vem de uma política nacional, eu vejo, né? Essa política nacional que já vem com uma deficiência, e vamos para a municipal. Quando o professor Agamenon trabalhando, está nativa, né? Tem essa experiência vivida. E o absurdo dos absurdos, matriculou, já está aprovado. Aí a gente vai, meu complicado. professor, vai para mim. Olha, eu estudei a minha vida toda aqui no Passo. Nasci aqui, me criei aqui. Ele me conhece, sabe? Só nasci aqui, me criei aqui. Estudei a vida toda em escola pública. Fiz mestrado. Fui para fora do Brasil e fiz mestrado. Mas o que era que fazia... Qual país o senhor foi? Só para o pessoal que está nos assistindo saber. Fui para Assunção, no Paraguai, fazer minha defesa lá, fiz minha dissertação, fiz tudo para lá. Certo. Mas tudo isso eu fiz com esforço, estudando. Mas na minha época, meio ponto eu reprovava. Então, quer dizer, ou eu me esforçava para estudar, ou seria reprovado. Morando em sítio, a dificuldade para chegar era muito grande. Hoje, a facilidade de tudo é maior. Quando eu queria fazer um trabalho, eu tinha que vir na biblioteca, procurar o livro, achar o assunto, copiar, manuscrito e levar para fazer o trabalho. Hoje, o aluno tem tudo nas mãos, tudo fácil, não querem nada com nada, mesmo porque eu em casa era cobrado. Então essa é a questão. Não pode encarregar isso, entendeu? Lançar isso sobre a questão. Eu vou chegar a Essa é a situação, entendeu? Então, assim, aí eu sabia que meio ponto eu seria reprovado. Então, eu sabia. Uma disciplina só, reprovava. Hoje não se reprova mais. A aprovação automática veio dizer para o camarada, faça a matrícula que eu te passo. Então, qual é o interesse que o camarada tem em estudar? Eu falo para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Um já está formado, mas eu tenho 2 em cada. Eu digo, sem condições nenhuma, a minha condição é muito menor do que a sua, eu consegui fazer mestrado. Vocês 2, eu pago a escola para vocês, quebro a cabeça com vocês, todo bimestre a minha esposa dá uma surra nos 2, porque ele não consegue atingir a nota, e dou condições para te Imagine se não tivesse puxando, eles né? não passam. Agora, por quê? Porque naquela época eu era cobrado, eu era exigido em casa, eu era exigido na escola. Hoje eles não são exigidos em canto nenhum, nem em casa, nem na escola, porque a facilidade ficou grande. É tudo mais fácil. Eu quero pesquisar, eu vou no celular. Eu quero pesquisar, eu vou no celular, eu vou na internet, eu vou no Google. Eu tenho tudo em minhas mãos. Meus pais em casa não cobram. A escola em casa, na escola não cobra. Então, quer dizer, tudo ficou mais fácil. Agora, o que eu quero te dizer, se você der condições para o profissional, ele fica bem melhor. Uma observação, professor Edinaldo, que não quer dizer que todos os alunos da rede pública, porque tem pessoas da rede pública, aluno, que se destacam. E às vezes até mais do que de escolas particulares. Na escola que eu trabalho, mas é poucos. Na escola que eu trabalho tem vários e vários alunos. Eu tenho uma escola lá de 7º ano que eu falo, ali vai sair muita coisa boa. Vai sair, hoje teve reunião, eu falei, aqui vai sair muito médico, muito advogado, muito engenheiro, eles são bons. Agora também tem o amparato em casa dos pais. Muitos não, os pais não ligam, mas ele tem aquele princípio, eu quero estudar. Então assim, precisa melhorar. E ninguém valoriza a educação. Ninguém valoriza o professor. Ninguém valoriza o professor. A sociedade é contra os professores. Os pais são contra os professores. A gestão contra o professor. Coordenação contra o professor. Diretor contra o professor. É eu sozinho contra todo mundo. Olha um exemplo maior. No meu tempo, os caras me chamavam de apelido do que queria. Nunca foi bullying. Nunca foi nada. Hoje, se você quiser perder seu emprego, puxa aqui no aluno. Todo mundo vem contra você. Interessante, professor Menon e professor Edinaldo, que antigamente tinha castigo para os alunos. Se não respondesse a tabuada, oxe, o menino não ia para recreio, ficava lá no cantinho. Quem é que não ia? Quem é que não estudava e tabuada? O respaldo do pai, em casa. Oxe, e lá no meio, na frente de todo mundo lá, responder, pá. Então, 7 vezes 7, tantos e tanto, quanto é 8 vezes 8, você tinha que ir em cima. Então, era muita gente, era todo mundo para ajudar o aluno. Hoje é todo mundo para facilitar para o aluno. Para quem está ensinando. Tirou a qualidade, né, de ensino, a facilidade. Eu lembro que um professor de história, ele passou lá em São Luís do Quitunda e tinha
6 primeiros anos. Cada primeiro ano tinha uns 50 alunos. Ele passou um trabalho que só tinha uns 5 livros na biblioteca. E não tinha outros lugares. Foi um desmantelo. Porque tinha período, tinha um tempo para entregar. Era fila. E a biblioteca não disponibilizava para xerocar. Aí ficava um em cima do outro. Nunca vi loucura. Mas fazia, todo mundo fazia. Só para você ter uma ideia dentro disso, a lei diz que o aluno com 30% de falta, o conselho tutelar tem que ser acionado. 75% ele tem que ter de frequência. Você é professor, você sabe disso. 75% de frequência. Se ele tiver menos do que isso, ele está reprovado automaticamente. Como é que o aluno fez a matrícula que ele está passando? Como foi que ele fez isso? A educação bancária Talvez eu acho que isso não seja problema do estilo e do tipo de educação que recebem. Por exemplo, a educação é norteada pelo o patrono da educação, que é o Paulo Freire, né? E o Paulo Freire tinha um estilo de educação bancária, né? Então, esse aluno oprimido, até porque isso aí comprometeria talvez na carreira dele, né? Se ele não atingisse a nota, ou se não passasse final de ano, não aconteceria, por exemplo, essa comemoração. O currículo dele seria prejudicado, né? Seria manchado. Então, eu acho que essa questão também é uma questão muito de cima, porque a questão da educação, ela é uma coisa muito nacional, né? Infelizmente, um município ele já absorve todas as regras que norteiam a educação, que não vem exatamente fundamentada deles. Por exemplo, o município não vai criar o seu patrono, não vai criar o seu estilo de educação próprio, não vai ter essa independência para isso, o Estado também não vai ter. Então ele tem que seguir essas normas. E seguindo essas normas é a problematização exatamente da uniformização educativa. E essa uniformização educativa, ela tem essa deficiência já em si, até por causa também exatamente dos indivíduos que são, na verdade, os grandes educadores e os consagrados educadores. Talvez se existisse uma hipotética remoção dos tipos de educadores, patronos e referências intelectuais no Brasil, talvez possivelmente não haveria uma mudança cultural e um interesse não somente pela profissão e o currículo, mas também já um interesse e um despertamento individual pela vocação. Então, hoje, professor, eu falo para vocês, falo para todos, a escola ainda resiste, porque o investimento na educação é muito alto. Mas hoje a escola não é solução para nada. Não, claro que você tem que ter um ceticismo exatamente a respeito disso. Pelo contrário, ela gera emprego, ela traz recurso, mas ela não é solução. Mesmo porque não é bom dar educação para o povo. Se eu te der uma educação, você fica, como se diz na minha linguagem, você fica muito sabido. Você vai cobrar mais, você vai exigir mais. Então, é melhor deixar uma população sem conhecimento. Fica mais fácil para manipular. Isso também não pode ser uma expertise e, ao mesmo tempo, ser um tipo de mandamento malicioso número 1 da modernidade? Claro. Porque o Ocidente, na verdade, a gente sabe que hoje a gente tem uma questão de uma posição muito internacional em relação a vários tipos de assuntos, né? E esses assuntos, eles recaem exatamente em todas as esferas do mundo, inclusive a esfera municipal. E quando você, por exemplo, se você fosse pegar algum intelectual que não fosse da lista estatal, ou não fosse pró-estado, ele seria totalmente um indivíduo que poderia fornecer pelos documentos, pelas abordagens que produziram, por exemplo, um matemático, um cientista, um economista. Por exemplo, se adotasse um tipo de uma economia diferente da economia que temos, uma relação, por exemplo, a um Estado resolve tudo, a um Estado sobre tudo. Talvez se fizesse uma adoção de outros patronos, outros grandes intelectuais, poderia sim haver uma possibilidade de melhoria cultural, porque a questão da educação, ela é uma questão de quem, na verdade, uniformiza e passa para toda a sociedade. Isso é um problema que vem de cima. Esses indivíduos, na verdade, os municipais, são, como o senhor disse, é muito recurso, é somente oportunistas. E esses espertalhões, que são grandes oportunistas, ele vê o alunado apenas como se fosse CPF cada um. Então, o interesse per capita por cada indivíduo, ele não é um interesse para que e no que ele vai se formar, no que ele vai se tornar. Um intelectual, não importa. Por quê? Porque a Constituição diz que ela quer formar cidadão, formar pessoas que votem, formar um indivíduo que tem uma mentalidade do tamanho da estrutura e da estatura do Estado.
Então essa deficiência é uma deficiência que é cultural, advinda exatamente de quem é o mentor dessa educação nacional. E aí vamos concluir esse primeiro bloco para ir para o segundo bloco. E tem consideração final desse primeiro bloco? Para ir para o segundo? Pode concluir, o professor Menon também. Aí vamos para as políticas públicas municipal agora. A única via da educação é exatamente a libertação do espaço e da bolha que estamos em relação à forma homogênea da educação que nos passa. A uniformização da educação MEC a todos o resto do Brasil. Se tivermos uma educação que tenha indivíduos que tenham uma mentalidade anti-MEC, anti-estatismo, isso provavelmente haveria uma mudança não somente na questão do corpo docente, mas também na mentalidade nacional. Eu vejo como um caso mais sério, primeiro, né? As considerações finais, para a gente. Precisamos, primeiro, melhorar os nossos professores, nossos docentes. Precisamos melhorar. Nada contra. Mas eu não consigo concordar com a escola à distância. Sou crítico com a escola à distância. Formar professor sem ir na faculdade. De 15 em 15 dias ele vai lá. Então eu acredito que precisamos melhorar o nosso docente. Segundo, precisamos melhorar ou educar os nossos filhos. Segundo, outra coisa, precisamos educar os pais dos alunos. Precisamos melhorar a comunidade onde a escola está inserida. E precisamos educar e melhorar quem está administrando a escola. Se a pessoa tem compromisso, se ela tem, a gente precisa. Então, assim, precisa melhorar em muitos aspectos. Docente, gestão, comunidade escolar, aluno, pai. Então, precisamos melhorar isso. Então, mas a escola está de pior a pior. Pessoal. Então, banalizando a educação. Então, esse já é o estado de um apocalipse educativo já, né? E tá muito essa próximo, essa é a realidade do ensino de nosso Brasil, né? Essa é a realidade. Estamos terminando esse primeiro bloco aqui com o professor Edinaldo e com o professor Menor. Tá bem? Iremos para o outro bloco agora.